Abre a escritura, por gentileza, no livro do Apocalipse. Primeiramente no capítulo 13, versículos 16, 17 e 18, e adentrando aí para o capítulo 14 até o versículo 1. Então, do capítulo 13 de Apocalipse, versículo 16, até capítulo 14, versículo 1. Foi o texto que foi lido aqui na introdução, no início dessa reunião, na abertura. Vou fazer nova leitura. E vamos então ter uma meditação, uma reflexão acerca dessas palavras tão importantes nos nossos dias. Diz assim: a todos os pequenos e os grandes. Olha, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Capítulo 14. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Eu quero começar essa mensagem advertindo os irmãos para esse paralelismo entre duas informações que não raras vezes passam desapercebidas. Eu digo especificamente acerca do significado de uma porção da Escritura que é extremamente importante, pois aqui no capítulo 13, no versículo 16, diz acerca de uma marca que será colocada na mão ou na fronte de homens, sejam eles grandes ou pequenos, ricos ou pobres, escravos ou livres, ou seja, indistintamente, para que quem não possuir tal marca, tal sinal, tal selo, não possa não poder comprar ou vender ou fazer qualquer outro tipo de coisa. E essa parte termina dizendo que essa marca posta na mão ou na testa dessas pessoas, que é chamada marca da besta, ou a marca do anticristo, é o sinal do anticristo, é o selo da besta, o selo do anticristo, é representado por um número. O número é 666. E é dito que este é número de homem. Número de homem. Um número colocado na testa de pequenos, grandes, ricos e pobres, escravos e livres. E em seguida nós temos agora numa relação de oposição, quando diz que João olha sobre o monte Sião e ele contempla uma multidão de pessoas aqui representadas pelo o número representado pelos 144.000, e é dito que estas pessoas que estão em oposição do sinal da besta, eles trazem na fronte, também na testa, escrito o nome do cordeiro e o nome do seu pai, o nome do nosso Pai Celestial, o nome do Criador. Então, de antemão se vê claramente que há um selamento na fronte de alguns com uma marca que se diz nome de homem. Em outros é dito que também a sua testa também é selada com um sinal, e esse sinal é exatamente o nome do Cordeiro, é o nome do Pai. Então é preciso que nós, de antemão, antes de nós prosseguirmos aqui no entendimento, se bem que eu quero finalizar trazendo essa questão, nós entendamos que a Escritura, ela fala de coisas espirituais, e não de coisas meramente físicas, externas. Haja vista que toda a obra espiritual, seja negativa
ou seja positiva, ou seja da parte de Deus ou do maligno, ela não está para as coisas externas. Lembra que o próprio Jesus disse que aquilo que está fora do homem não pode contaminá-lo. Ou seja, o problema é interior, é interno. O apóstolo Paulo também adverte em Colossenses capítulo 2, dizendo que as doutrinas dos homens costumam nos levar a olhar para aquilo que está fora de nós, como não toqueis, não proves, não vista, não mexa, ao passo que ele diz que essas coisas não têm poder e não têm valor contra a sensualidade, contra a natureza pecaminosa na mente, na consciência e no coração. Então nós estamos convencidos que todo o problema do homem, ou a solução para o homem, só pode ocorrer espiritualmente, no coração, na alma, na mente, nas suas vontades. E sabendo disso, portanto, não podemos concluir que o selo da besta seja um carimbo, como alguns acham que é. Um carimbo colocado na testa. Imagine só uma fila de gente, e lá o carimbador da besta, com um carimbo na mão, agora a sua vez, aí na espuma, tá, né? Nem em supermercado se usa mais esse tipo de carimbo, né? Tudo já evoluiu. Não podemos pensar que, por mais que a tecnologia tenha avançado, que se trate de um microchip colocado na mão ou na testa de alguém. Não podemos pensar que seja qualquer coisa externa. Nós hoje vivemos numa época que as pessoas fazem um alarde tremendo quando supostamente aparecem coisas semelhantes a essa, mas devemos pensar tanto o selo do Pai, que para nós é claro, que é o nome do Cordeiro, e o nome do Pai selado na fronte, como o número da besta, que é número de homem. O número da besta do anticristo é número de homem, e o selo de Deus é o nome de Deus. É nome de homem, é nome de Deus. Está aqui para uma questão do tipo de consciência que você desenvolve em relação a Deus, em relação ao mundo, em relação à criação, em relação a si mesmo. Interessante que na era digital, na era cibernética, essa era que nós estamos vivendo, em que todo mundo tem na mão um celular, e que todo mundo divulga notícias das mais diversas, todo mundo discute política, todo mundo se posiciona de um modo ou de outro, e tantos vídeos aí viralizados no WhatsApp sobretudo, e nós vemos a preocupação das pessoas com um aspecto interessante, com um aspecto da depravação, da degradação da humanidade, sobretudo quando autoridades se levantam vão de encontro à família, querendo destruir a família e questões relacionadas à sexualidade, à família, a tantas coisas. E aí os cristãos, as pessoas vão ficando preocupadas. E vão ficando preocupadas e vão se perguntando onde nós vamos parar. Nós temos que nos posicionar. Aí começa toda uma discussão no âmbito político, no sentido de pensar ou considerar o que fazer, como proceder para deter e barrar essas degradações e depravações que vão se infiltrando na humanidade, na nossa sociedade, e nos esquecemos de algo. Cuidado, não estou dizendo que você não deva ou não possa ter um posicionamento político, ideológico. Sim, eu acredito que cada um tem a liberdade, enquanto um ser humano e sobretudo um cidadão, de ter tal posicionamento, de pensar também de uma maneira política essas questões. Mas nós estamos nos esquecendo do que a Bíblia, na Escritura, né, ao longo das Escrituras, nós vemos como que Deus vai nos revelando que a humanidade, desde Adão, ela está caminhando para um período chamado apostasia. O que significa que se Deus estiver certo, e eu creio que Ele está, Ele é Deus, no controle de tudo da história, então é inevitável que os homens se degradem. É inevitável que os valores se percam num tempo em que Deus não é colocado como centro, não é pensado como a essência de todas as coisas, não é visto como soberano, como o Senhor, e portanto, não que devemos ficar acomodados, não é isso, mas que devemos perceber o tempo em que nós vivemos, e poder perceber o que está acontecendo quanto ao mundo espiritual trabalhando na humanidade.
E, sobretudo, tendo tal percepção, possamos nós nos posicionar sim, mas nos posicionar como discípulos de Jesus Cristo. Nos posicionar como servos de Deus. Ora, se a apostasia, o tempo de apostasia, ele está patente diante dos nossos olhos, então o que devemos nós fazer? O que Cristo diz acerca disso? Em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, ele diz: quando todas estas coisas começarem a acontecer, e vocês terão o sinal, ou os sinais, de que os tempos se aproximam. Ele diz: veja, por exemplo, a figueira, vocês percebem que o verão está próximo quando ela começa a florescer. Semelhantemente, quando vocês virem tais e quais sinais acontecendo, vocês devem ter um posicionamento diante desses eventos. Não político, não ideológico, mas devem erguer as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então é preciso que nós entendamos todo esse processo de apodrecimento da humanidade, esse processo que está nos levando rapidamente a um tempo de apostasia. E eu quero que os irmãos entendam um pouco acerca disso. E para que ninguém tenha dúvida ou possa compreender cabalmente o que é esse período de apostasia e qual é o seu significado, eu quero reconstruir um pouco da nossa história enquanto criação de Deus. Olhando primeiramente para Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 e capítulo 4. Temos ali Deus criando todas as coisas, Deus criando o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Interessante que, se você observar, diz que todos os seres, ou todas as criaturas foram criadas, cada uma segundo a sua própria espécie, né? Mas quando Deus foi criar o homem, Deus não disse: façamos o homem a sua própria espécie. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que implica que nós possuímos a natureza divina, razão porque temos o espírito humano. E se fomos criados à imagem de Deus, é porque fomos criados para expressá-lo. Somos criados à semelhança de Deus, porque fomos criados para manifestá-lo. E isso é preciso que nós entendamos, que só podemos expressar e manifestar a Deus se mantivermos em profunda e em estreita comunhão com Deus. Mas comunhão com Deus não significa simplesmente que você participa de um grupo religioso, frequenta um grupo religioso, que você participa de reuniões religiosas, mas implica sobretudo que você conhece a Deus e que você se mantém conectado a Ele no seu coração, na sua consciência, amando a Deus, se apegando a Ele, não somente como fonte de existência, mas como aquele que sustenta todas as coisas com a sua própria vida em nós. Mas ocorre que o livro de Gênesis, logo no capítulo 3, nos mostra que o homem criado para expressar a Deus, ele caiu. Houve a queda do homem. E todos os cristãos falam sobre a queda do homem, mas raras vezes se para pensar essa queda. O que foi a queda do homem? A queda do homem deve ser compreendida dentro de um processo. Não pense você que o homem estava aqui hoje, santo, puro, cheio de Deus, e no dia seguinte, porque comeu uma maçã, ele virou o demônio e tocou fogo na terra. Não, não é assim. Nenhuma mudança intelectual, moral, psíquica, espiritual, ela ocorre num estalar de dedos. As coisas não ocorrem dessa maneira. Toda degradação, ela ocorre gradativamente. Na medida em que a consciência vai sendo alterada, em que os seus sentimentos vão sendo alterados, na medida em que as suas vontades vão sendo alteradas, na medida em que o seu ser, ele vai se tornando outro. Talvez você ache estranho essa palavra, tornar-se outro, mas o fato é que, se você observar, nós já fomos muitos. Eu já fui muitos. Hoje o Alexandre atual não é o Alexandre de ontem.
e nem de há 10 anos. Vocês também sofrem mudanças? Você já pensou de um modo e hoje você pensa de outro modo? Já percebeu de um modo e alterou o seu modo de perceber? Já sentiu de um modo e você foi sendo alterado? De modo então que nós podemos ter toda essa mudança, sermos moldados no nosso interior para melhor ou para pior, nos aproximando de Deus e nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele, ou nos afastando de Deus e nos tornando cada vez mais parecidos com o diabo. Então, esse moldar do ser, isso é natural e ocorre com frequência. Às vezes, fora do âmbito espiritual, nós também mudamos. Mudamos para melhor enquanto seres humanos, enquanto pais, mães, filhos, esposos, maridos e etc. Enfim, de todo modo, a queda do homem se dá dentro de um processo que o livro de Gênesis nos coloca de maneira pedagógica a partir de 3 nomes. Nós temos Adão, capítulo 3, Caim, no capítulo 4, e Nimrod, no capítulo 10 e 11 do livro de Gênesis. Esses 3 nomes, eles mostram a humanidade caindo porque é processo. O homem caiu em Gênesis 3. Não, o homem começou a cair em Gênesis 3. E cada um desses nomes traz, então, um aspecto dessa queda, até que ela seja uma queda consumada. Em Adão nós temos a ilusão. A ilusão é simplesmente o homem que, por se tornar vaidoso no sentido de que ele se vê a si mesmo como algo eterno, ver a si mesmo como algo forte em si mesmo, olha para si e se percebe ou pensa acerca de si mesmo que ele é capaz sem Deus. É aquela figurinha que os irmãos já conhecem bastante, aquele filho chamado filho pródigo, que um dia acreditou ser possível viver longe do pai, fora da casa do pai, por si mesmo, numa terra distante. Ele achou que ele teria sucesso. Adão, quando ele decide viver por meio do conhecimento do bem e do mal, quando ele se viu um ser inteligente, ele falou assim: puxa, eu posso dominar tudo, eu posso ser o rei daqui. Eu posso por mim mesmo. Por que eu tenho que viver dependendo se eu sou capaz em mim mesmo? Os animais não, eles dependem de nós. Agora, o homem, aí ele entra naquele processo, naquele momento de ilusão. Uma ilusão que não consegue perceber sua fraqueza, não consegue perceber que ele em si mesmo não é capaz, que ele precisa de Deus, que Deus é a fonte e origem de todas as coisas, que Deus é que nos sustenta, que é a vida de Deus que nos faz viver, que é Deus que supre as nossas necessidades, nos dando o pão de cada dia. Entender que quando eu como qualquer vegetal sobre a terra, qualquer fruta ou verdura, vem de Deus, é do Criador. Então esse estado de ilusão leva o homem para um próximo passo, em que a queda se torna um pouco mais trágica em Caim, quando depois que Caim matou a seu irmão, tendo ele desprezado a graça de Deus, porque Abel, aquele que imolou o cordeiro, ele representa essa graça de Deus. Então ele mata Abel, Caim mata Abel, e Caim então, é dito no capítulo 4 de Gênesis, versículo 26, que ele se retira da presença de Deus. Não é apenas uma questão agora de ilusão. É uma questão de, estando iludido, ele toma uma atitude. É o filho que não somente iludido em casa diz: pai, tchau, estou me retirando da tua casa. Vou para uma terra distante, o mais longe possível de ti, viverei por mim mesmo. Caim se retira. E esse retirar-se tem uma gravidade tremenda. Lógico que a ilusão, ela é muito grave, mas o retirar-se já é um passo além. Até chegar em Nimrod, em que não somente nós temos a ilusão de Adão, temos o retirar-se de Caim, mas temos agora a rebeldia, temos agora um homem que se rebela
frontalmente contra o Criador, e diz assim, pessoal, Gênesis capítulo 10 e 11, após o dilúvio, ele chama as pessoas todas, a humanidade já havia crescido um certo número, os pós-diluvianos começaram a encher novamente a terra, e ele, portanto, conclama os homens de então, faz uma assembleia e apresenta àquele povo um projeto. E aqui é um ponto importante, eu preciso que os irmãos entendam, que a nossa leitura da Bíblia, ou das Escrituras, precisa ser uma leitura orgânica. Vermos a verdade na sua substância essencial. Se é que eu posso colocar substância essencial, mas vocês vão entender. Olharmos o princípio, não ficarmos contando as histórias. Porque a partir das histórias, e somente nas histórias, e parando nós nas histórias, o que a Torre de Babel tem a ver com você hoje, aqui sentado? Você está aí sentado. O que Nimrod tem a ver com você? Absolutamente nada. Mas se você entender que tanto Adão, na sua ilusão, quanto Caim no seu retirar-se, quanto Nimrod no seu levantar-se contra, ir de encontro ao Criador, se entendemos que todos estes estão aqui para representar princípios da queda. E a queda não é a queda de Adão, ou de Caim, ou de Nimrod, mas para representar princípios da queda do homem. E se você é homem, você, portanto, esses textos falam de você, esses nomes falam de você e de mim, de todos nós. E aí nós começamos a compreender que quando Nimrod se levanta e apresenta um projeto, esse projeto sempre existiu desde então e continua a existir desde hoje, e a você esse projeto é apresentado. E você pode dizer sim ao projeto de Nimrod, ou pode dizer não ao projeto de Nimrod. Pastor, que projeto é esse? Ele se levanta e fala assim, olha, vocês viram aí? Não tem muito tempo, no máximo 300 anos. Ele dizendo, para aquele povo, os pós-diluvianos, Deus simplesmente olhou para a terra e decidiu que nós não podemos viver a nossa vida. Tem cabimento, Rosilene? Deus quer mandar na nossa vida. Eu não posso fazer o que eu quero fazer. Não posso. Ele pensa que nós somos iludidos. E acha que nós estamos errados em nos retirar da presença dele, como se fôssemos nós obrigados a viver por meio dele. Olha, nós temos que colocar Deus no seu devido lugar. Ele tem que saber que aqui quem manda somos nós. Nós mandamos aqui. Nós somos autônomos, não precisamos de um Deus. Podemos servir a nós mesmos. Você pode ser adorador de si mesmo, ser Deus de si mesmo. Olha, quantos deuses aqui, quantos seres independentes. Aí alguém se levantou no meio da assembleia e disse, mas e se ele fizer o que ele fez lá no tempo de Noé, querer matar todo mundo de água de novo? Aí um outro respondeu dizendo, não, isso ele não fará, porque ele disse que jamais destruirá novamente a terra com água. E Nimrod fala, mas aí é onde está a questão. Vai que ele quebra a palavra dele, que ele volta atrás, até porque num Deus desse não se pode confiar. Um Deus que faz isso não se pode confiar. Bem, a questão é, vamos nos unir, dar as mãos, vamos ser um só homem, e vamos resisti-lo. Se ele decidir nos matar, vamos provar para ele que ele não é capaz de fazê-lo. Vamos construir uma cidade, porque nós não vamos nos espalhar, porque quando o povo se espalha, perde força. Temos que estar juntos, reunidos. E sendo nós um só homem, vamos também fazer uma torre que nos leve até os céus, e aí que ele mande água, pode mandar água, porque a nossa torre vai passar das nuvens, vai estar acima dos céus, das estrelas de Deus. Nós vamos exaltar o nosso trono acima, vamos provar, e a única maneira é nós não somente darmos as mãos,
mas olharmos para ele e fazermos cara feia. Ele vai ver que a coisa não é tão simples assim, e ele vai recuar e vocês vão ver. E aí o texto de Moisés, na sua alegoria, fala uma coisa maravilhosa, diz assim, olha, o convite de Nimrod, né? Peguemos o barro e vamos moldá-lo. Amassemos bem o barro. Tem que amassar bem. E vamos moldar este barro. Vamos fabricar tijolos, todos iguais. Mesmo formato, mesmo tamanho. E coloquemos numa fornalha, queimemos-los bem, para que fique um tijolo bem resistente. E nós vamos construir a nossa torre. E então começou esse projeto nirodiano, que significa simplesmente um projeto maligno de massificação, de moldar e de conformar o barro à semelhança de tijolos. Esse barro retrata o homem, aponta para o homem. Ou seja, o homem é que é o objeto a ser tomado, amassado, moldado, formado, queimado, para criar, para serem todos conformados, a fazerem resistência contra o eterno. Para aqueles que pensam que a Torre de Babel passou, acabou, não. Lá em Gênesis 10 e 11, apenas mostra o projeto de um modo a você compreender que o maligno ele tem essa intenção. E o apóstolo Paulo faz referência indireta a isso que eu estou colocando, quando em Romanos capítulo 12 ele diz, olha, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, ele diz assim, vocês ouviram tudo o que eu falei no capítulo 1 de Romanos, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O que ele disse? Ele apresentou o evangelho enquanto poder de Deus para a salvação do homem, mostrando um Deus gracioso, um Deus que se inclina, um Deus que se faz carne, um Deus que se faz homem, um Deus que se faz servo, um Deus que se derrama em amor e sofre a morte, a redenção pelos homens para redimi-los. Ele apresenta o evangelho em cada um dos seus aspectos. Aí você compreende, portanto, o evangelho, você compreende as misericórdias de Deus, e ao compreender as misericórdias de Deus, ele diz, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Você entendeu as misericórdias de Deus? Você compreendeu o poder do evangelho? Você entende o evangelho de Jesus Cristo? Então, se você entende, eu faço um rogo a vocês, eu clamo a vocês. Eu suplico a vocês que não vos conformeis ao mundo. Não vos deixeis conformar, serem moldados de acordo com o que o mundo quer. Ou seja, ele está dizendo que os homens, eles não somente são moldáveis, mas eles estão sendo moldados por uma mente, por uma consciência mundana, caída, perversa, diabólica, que é inimiga de Deus, que faz frente a Deus, que se revolta contra Deus, se rebela contra Deus, que faz cara feia para Deus. Na medida que os homens, ao longo da história humana, eles se permitem ser conformados, eles vão sendo selados na fronte. Você está esperando aparecer um homem, eu sou o anticristo, com carimbão na mão? 20 carimbados, não, eu não. Aqui está o grande detalhe, infelizmente, tem muito crente, muito, mas a maioria dizendo, eu não vou aceitar, quando aparecer esse tal do carimbo, ou esse tal do chip, eu vou rejeitar. Eu vi pastor renomado, preocupado com o chip. Dizendo, não, nós não vamos permitir aceitar. E o pior que a maioria dos cristãos, por falta mesmo de entendimento, ignorância, não por
Porque o Espírito Santo não está ensinando a eles. O Pai ensina a todos, até o crente, o católico, o ateu, todos são ensinados pelo Pai. Agora, mas é porque tais corações estão tão endurecidos, como dizia o irmão Rodolfo agora há pouco, tão cheio de preconceito, coração que não se permite ensinar, um coração vaidoso, orgulhoso, que não se permite, estão sendo selados com o selo do anticristo. O selo do anticristo, a marca do anticristo, não vai acontecer num dia que vão marcar para você ir à Receita Federal receber esse selo. Não. O meu dia, eu fui agendado, pastor Josué. Fui agendado. Diz que o CPF do número tal ao número tal vai ter que comparecer no dia tal para poder receber o selo. Na Receita Federal. Ou então lá no QG. Não, esse selo, ser selado, é ser moldado pouco a pouco, um pouquinho de selo, um pouquinho mais forte, vai imprimindo, vai criando sulco profundo, enraizando no coração. Nós vemos isso acontecer, por exemplo, quando, se lá em Gênesis 10 é dito que aquela cidade ficou conhecida como Babel, nós vemos como Babel progride, se desenvolve e chega a ser Babilônia. Livro de Ezequiel, livro de Daniel, livro de Jeremias, Isaías, todos fazem referência à Babilônia de Nabucodonosor, de outros reis. E como que essa Babilônia, ela é conhecida pela Escritura como inimiga de Deus. Babilônia era inimiga de Jerusalém, ou não era? Do povo de Israel, inimiga do templo. De modo então que essa inimizade, ela é demonstrada quando Nabucodonosor vai com seus exércitos, ele cerca ali Jerusalém, cercada, sitiada, e ali os judeus que representam o povo de Deus, em tese representam aqueles que estão ali na vontade de Deus, de acordo com o propósito. E agora então, a Babilônia invade Jerusalém, queima a cidade, olha a ira, porque Jerusalém é símbolo do propósito de Deus, da vontade de Deus. Como diz, ali farei habitar o meu nome. Então, Babilônia tem ódio. E ela então queima a cidade, queima os muros, queima o templo, mata um tanto de hebreus e leva agora cativo a nação para Babilônia. Chegando em Babilônia agora, o povo de Deus, é você, como se fosse um exemplo, numa relação, leva para Babilônia, e agora, estando eles em Babilônia, é dito, olha, pelo menos concernente a Daniel, que foi levado cativo, e aos seus companheiros que estavam na corte do rei, diz, olha a ordem, mude a dieta deles. É para mudar a dieta, eles vão ter que comer a comida do rei. Parece uma coisa totalmente sem lógica para nós, ou sem sentido, ou sem razão de ser. Aí tem aqueles que vão discutir, dizendo, não, isso a Bíblia está nos ensinando, que queria dar carne para Daniel, Daniel rejeitou a carne, comeu só verdura, então nós temos que ser vegetarianos. Olha como que rapidamente a pessoa começa a entender tudo errado, porque pega as coisas pelas coisas, e não pelo que elas significam. Mas ali é Babilônia dizendo, olha, muda-se a dieta, muda-se a constituição, porque o homem é aquilo que ele come. Dê a eles comida babilônica, para que eles, comendo, sejam constituídos do espírito de Babilônia. Ensinem eles a falarem a língua babilônica. Imprima neles a cultura da Babilônia. Tornem eles babilônicos por natureza. É uma conformação, é um moldar. É um fazer outro daquele que então é servo de Cristo. E às vezes nós não damos atenção a esses detalhes. De modo então, vamos abrir a escritura, por gentileza. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Querendo então o maligno com esse projeto mudar, transformar, conformar o homem para a imagem de Nirod,
de Adão, Caim, Irode, essa trindade perversa, inimiga de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Veja, a partir do versículo 3. Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane. Em outras palavras, preste atenção. Abra os seus olhos. Compreenda os tempos. Ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto, uma referência ao dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Está dizendo, olha, vocês sabem que há duas coisas que precedem a volta do Senhor? O dia do Senhor. Há duas coisas que precedem esse dia. Fiquem atentos a isso. Primeira coisa, antes da vinda de Cristo haverá um tempo de apostasia. Ou seja, um tempo em que os homens terão dado as costas ao Criador. Ah, pastor, mas desde sempre os homens deram as costas, desde que Adão caiu. Como disse, a queda é um processo. Então, olhando para Adão, Caim e Irode, eles são como protótipos na história, mas agora entenda que todos os homens passam por um processo de ilusão. Essa ilusão ela pode desenvolver-se e chegar a você considerar, eu vou me retirar da casa do Pai, da presença de Deus, e pode levar o homem então ao degrau final, a condição final de rebelião contra Deus. Quando a humanidade chegar, e há essa profecia aqui de Paulo, dizendo que a apostasia é inevitável, ela virá. Será o tempo em que a humanidade terá entrado num estado profundo de apodrecimento. Como se dará isso? Quando os homens tiverem suplantado todos os princípios divinos. O reino de Deus, ele tem leis, tem princípios, tem fundamentos. O reino de Deus não é você congregar numa igreja, ainda que o congregar seja muito importante para o nosso próprio crescimento e edificação, mas ocorre que o reino de Deus, ele é algo do qual você não foge, não pode fugir. Implica a sua existência no mundo em que você vive, dentro dessa criação, e o modo como você lida com as verdades referentes a Deus, à criação, ao outro, ao seu próximo e a si mesmo. Então, esses princípios divinos, eles se sustentam todos numa única base, que é o amor. Do amor, todas as coisas boas procedem. E a razão disso é quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, diz, se você fizer tudo isso, ele fala um tanto de coisas boas. Sem amor, é nada. O que ele está dizendo com isso? Que o amor é base, é fundamental, é princípio. O amor, ele determina tudo o que é aceitável, tudo o que é bom. Ou seja, não há bondade fora do amor, não há justiça fora do amor, não há piedade fora do amor, não há nada fora do amor, não há generosidade sem o amor, porque qualquer uma dessas coisas sem o amor se torna mero egoísmo. E esse amor, conforme nós lemos no Evangelho, é um amor primeiramente a Deus. Lembram que perguntaram para Cristo? Qual é o maior dos mandamentos? Jesus disse, olha, o primeiro e maior mandamento é este: o amor. 2 pontos. O amor a Deus. João vai explicar isso na sua primeira epístola, dizendo que o amor a Deus, ele é a base do nosso amor para com o nosso próximo. Ou seja, eu não posso jamais amar o meu próximo se eu não amar a Deus. Porque o amor a Deus é o que me leva de volta ao Pai.
no sentido de considerar ele como pai de tudo e de todos, e portanto, se ele é pai meu, ele é pai de vocês todos, de toda a humanidade, então eu passo a vê-los como irmãos. Ou seja, digamos, eu tenho duas filhas, a Michele e a Emanuele. Para Michele olhar para a Emanuele e ter um sentimento de amor fraterno, ela tem que ter primeiramente uma relação de filiação para comigo. Eu sou o ponto fundamental que determina que ela ame a irmã dela, porque a irmã dela também é minha filha. Porque é o único pai que gerou duas filhas é que vai desencadear essa relação fraternal entre ambas as filhas. Por isso que a minha filha não tem sentimento de amor fraternal, de filial, por qualquer outro filho que não seja do pai dela. Pode ter outro tipo de amor, de relação, de amizade, mas amor de irmão só existe no vínculo da paternidade. Não é verdade? Ou seja, como é que eu posso olhar para o Josué, essa criatura, e amá-lo? E é possível que eu me engane, porque como ele é um colaborador desse ministério, desde o início, eu posso me enganar, achando que o amo. Afinal, ele presta serviços há tanto tempo, isso não pode enganar. Agora, como eu posso olhar para um estranho, digamos, e amá-lo, se eu não vê-lo como irmão? Por isso que somente aquele que conhece o Pai e reconhece a Deus como Pai, é que pode ver em todos os seres humanos uma grande família. O amor fraterno brota e procede do amor a Deus. Grande primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Então, o meu relacionamento com Deus, para que eu fuja desta apostasia e me previna dessa apostasia, está para a minha relação e o meu relacionamento com o Pai. Estamos na hora de começarmos a voltar a face para o Pai. Voltar o coração para o Pai. Amar a Deus. Senhor, eu preciso te amar. Resgatar no meu coração toda a verdade acerca de Deus, de quem Ele é. Desejar conhecê-lo, buscá-lo, amá-lo. E a partir desse momento que você desenvolve a sua intimidade, aproximação, ou que seja reaproximação com o Pai, fatalmente você se aproximará dos seus irmãos. Eu vejo na cruz de Cristo o artefato no qual ele foi pregado, símbolo desta verdade. Cristo poderia ter morrido de várias formas, mas por que uma cruz? Que é um patíbulo, primeiramente nessa direção vertical, e outro que cruza no sentido horizontal. E essa trave vertical, que se cruza com essa trave horizontal, tem um ponto de interseção, de encontro, núcleo da cruz, onde estava a cabeça de Cristo encostada. Essa cruz, esse artefato da cruz, ele aponta para Deus, ó. Essa ligação, essa união de Deus e o homem. Lógico, estamos aqui falando no plano pedagógico do conhecimento humano. É quando os céus e terra se ligam por esse travessão de união, que se expande agora horizontalmente, como dois braços abraçando o mundo, reconciliando o mundo, trazendo o mundo. É esse amor de Deus que, descendo dos céus à terra, agora se dilata e vai alcançando os homens que vieram antes, os que vieram depois, os que estão à direita, os que estão à esquerda. Esse símbolo do amor de Deus, que agora se estende a todos os homens e por meio dos homens.
Então o reino de Deus ele tem princípios. E esses princípios vão sendo suplantados, vão sendo mudados, vão sendo modificados por princípios caídos de Babilônia, de Babel, princípios nirodianos. Esses princípios caídos são sutis, muito sutis. Nós não percebemos como que às vezes num elemento aparentemente banal, numa situação aparentemente normal, legal, nós estamos sendo selados muitas vezes. Os princípios estão sendo mudados. Nós vivemos num país capitalista. Difícil até você lidar com essa questão do capitalismo. Agora há pouco o pastor Josué falava das ofertas da igreja. E acaba vinculando, porque o dinheiro, ele é um mal necessário, né? Você tem que comer, vestir. E nesse mundo onde você vive, não tem como você se vestir sem dinheiro. Ou seja, tem. Você vai depender da boa vontade do outro, da ajuda de outro. Mas você ter uma vida digna, com dignidade, sem que você pareça ser alguém que vive a depender de um e de outro. Eu falo no plano meramente humano, porque no plano divino é dito que o Pai cuida de cada um de nós. Mas aqui, tratando-se da experiência humana direta, você tem que chegar no final do mês, ou da quinzena, ou da semana, e ter o seu dinheiro. Comprar seu gás, que está caro, inclusive, né? Hein, Juraci? Você sabe, né? Você que é o representante aí dos coisas, vê se baixa esse gás aí, faz uma reunião lá, apresenta um projeto para desmassificar. Todo mês, né? Terrível. O Jaci não é culpado, irmãos. O Jaci não tem nada a ver com esse assunto. Foi só uma brincadeira que eu fiz com ele. Mas você tem que, já no final do mês, você tem que pagar a sua energia. A conta chega, a SEB não perdoa. Dívida é dívida. A água eles estão racionando a água, né? Racionando a água e a conta não baixa, né? Menos água e a conta subindo. Eu não entendo essas coisas. Como é que é, Jailson? Eu não entendo essas coisas. Então você tem que ter um dinheiro para ir ao supermercado e chegar lá e comprar alguma coisa para a sua família. Não é isso? Você tem que pagar o IPTU, tudo é pago, tudo. Nada é dado nesse mundo capitalista. De modo então que agora nós, sabendo disto tudo, muitas vezes nós nos escravizamos, nos deixamos escravizar pelo apego ao dinheiro, ainda que inconscientemente, pondo nele a nossa segurança. E o pior, pondo nele a nossa segurança e nos tornando pessoas avarentas. De onde é esse princípio? É um princípio babilônico. Não de trabalhar e ganhar seu dinheiro, mas é como nós lidamos com essas coisas. Como que nós abandonamos nossas famílias por causa desse maldito dinheiro. E não é pecado dizer maldito dinheiro, o próprio Cristo chama o dinheiro de riquezas de origem iníqua. Lucas capítulo 16. Ou seja, o problema não está exatamente no dinheiro, esse símbolo mercantil, mas como nós, no nosso coração, lidamos em relação a ele, abandonando filhos, família, casais que se desintegram no casamento por causa de dinheiro, depois piora um pouquinho mais. Nossos relacionamentos aferidos e medidos por quanto o outro tem. Desenvolvemos amizades com aqueles que têm alguma coisa. Quem não tem nada, dificilmente fará amizade com a outra que tem. Nós vamos dosando todas as coisas a partir daquilo em que nós acreditamos mais. Apostasia implica a perda da fé. E a fé é o crer com o coração, com o entendimento, naquilo que é a verdade. Aí o diabo vem com um sistema e você vai acreditando naquilo, dando crédito àquilo, se apropriando daquilo, tomando para si, e os nossos relacionamentos se desintegrando e acabando tudo. Imagine que se tirasse o problema do dinheiro, tirasse o dinheiro de cena, muitos problemas se resolveriam. Fazem guerras por causa de dinheiro. Gastam trilhões numa guerra. Sabe o que é uma nação, pastor Josué?
gastar, salvo engano, 3 trilhões numa guerra para matar criança, jovem, velho, destruir casas, destruir um país, porque lá tem bomba atômica ou petróleo, não sei qual era o argumento. Vocês entendem? Mata-se, investe-se para tomar, para roubar, para matar, fazer sofrer, angustiar. Ou seja, o Nirod, o espírito nirodiano, é o espírito da besta do anticristo, está trabalhando, moldando as mentes, os corações, para que os homens, ainda que digam com a boca que creem em Deus, eles vivam moldados e conformados, cada um vivendo a sua própria vida individualmente, desenvolvendo amizades superficiais, relacionamentos superficiais, relacionamentos baseados no egoísmo. Por quanto tempo eu vou ficar ao lado do Josué? Depende por quanto tempo ele fizer tudo o que me agrada. Tudo que estiver de acordo com o que me favorece. Se não me favorecer, eu vou criar um problema, vou criar uma inimizade, vou fazer reuniões, vou falar mal de você, vou gastar o resto da minha existência para falar mal de ti e destruir sua vida. Eu vou destruir sua vida. Como pode? Não tem essas coisas ou não? Famílias, às vezes, com problemas profundos de relacionamento, cada um vivendo para si, por si. Não deu certo, não tem problema, acaba. Primeiro problema que deu, não deu certo, acaba com tudo, vai um para lá, outro para o lado, você vai para a avó da parte do pai, vai a avó da parte da mãe, e aí vai indo. O que importa é o que você entende que é seguro, que é melhor para você. Estamos esquecendo que o reino de Deus tem princípios. E esses princípios devem originar-se do amor. Tudo que originar-se do amor será de acordo com a verdade. Essa canção que o nosso querido irmão Anderson cantou agora há pouco, diz assim: só o amor é que conhece a verdade. Puxa, mas que coisa maravilhosa. Não é verdade? Cadê o Anderson? Está aí? Você vai cantar de novo daqui a pouco? Muito bom. Ele vai cantar de novo. Monte Castelo, o nome da música. E o amor, portanto, é a pedra fundamental do reino de Deus. De modo que todo o nosso viver, todo o nosso pensar, o nosso existir, deve partir desse princípio. Mas eu não poderei amar a ninguém se primeiramente não amar a Deus. Então, o primeiro ponto que corrige o nosso viver e nos previne desse momento de apostasia, que é a suplantação de todos os valores do reino de Deus. Amar a Deus. Então, muitas vezes nós estamos preocupados em viver uma vida cristã na base de relacionamentos sociais com os irmãos. Nunca teremos uma igreja sadia se cada um não amar a Deus primeiramente. O que me motiva é Deus. O que me traz aqui é Deus. Porque sou cristão? Deus. Porque sou obediente? Deus. Amar a Deus. Se você não amar a Deus, não amará a ninguém, nem a si próprio. E o segundo mandamento, de tamanha importância também, é a consequência do primeiro: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo chegou ao ápice do entendimento e falou assim: olha, toda a lei se resume no amor, ponto. Não tem alternativa, não tem conversa. Toda doutrina deve se resumir no amor. Então, a nossa igreja, ministério apostólico, outra palavra, lógico, eu falo a vocês, portanto, especifico esse ministério, mas toda pessoa, todo ser humano, todo cristão, ele só começa de fato o seu serviço a Deus de modo legítimo quando ele desenvolve e começa a desenvolver uma consciência correta, reconciliada com o Criador. Por isso que Paulo diz aos coríntios, Por que essa ênfase? Porque ele falou à igreja, não falou aos incrédulos ainda. Ele diz: olha, rogo-vos, pois,
que vos reconcilieis com Deus. Não precisa responder para mim. E talvez nem para você, mas pense nisso. Será que nós não estamos precisando de reconciliação com Deus? Será que nós há muito tempo não perdemos o nosso referencial? Será que nós não nos tornamos cristãos autômatos, em que as conveniências nos manipulam e já não nos fazem mais sentir o gozo da salvação, a admiração pelo Criador, a gratidão pelo Criador, o amor pelo Criador? Não estamos precisando ser reconciliados. Ele falou à igreja de Corinto. Paulo disse isso. E, portanto, uma igreja mesmo batizada, cheia de dons espirituais, de conhecimento, carecia de reconciliação. Nós nunca teremos uma igreja sadia se não amarmos a Deus. Não teremos famílias sadias se não amarmos a Deus. Daqui todo o mais se resolve. Todo o mais se resolve. Todos os problemas se resolvem. A fraqueza espiritual, não tenho desejo de congregar, não tenho força para contribuir, não consigo dividir, compartilhar, abraçar, socorrer, cooperar, somar. Por quê? O problema está na fonte. Nós talvez estejamos desligados da fonte, como um ramo que não permanece na videira, e por não permanecer na videira, não pode produzir fruto. O fruto é a consequência do permanecer ligado à videira. E esse permanecer é a sua decisão. Permanecer é: eu estou em Deus e aqui vou permanecer ligado, dependente, amando, buscando, desejando. Bem, o texto continua dizendo que primeiramente virá a apostasia. É quando esses valores forem mudados. É quando o homem já não pensar mais em amar a Deus, que amar a Deus seja a coisa primordial. Qual é a coisa primordial da existência humana? Qual é o valor? Qual é a, se eu posso dizer, doutrina? Entenda como você quiser. O que há de mais importante para um ser humano, senão o amar a Deus? Começa daqui. Ensine seus filhos a amar a Deus. Bronca, perseguição, pisa, expulsar de casa, nada disso vai resolver. Nossos filhos aprenderão a amar a Deus. Não ensine os filhos a terem medo de Deus, mas ensinem a amar a Deus. Como? De duas maneiras. Os filhos que veem seus pais amando a Deus, tendem a amar ao Criador também. Pelo exemplo, pelo modelo. E como diz a Escritura, ensina ao teu filho andando pelo caminho, assentado à mesa, quando for se deitar, ao se levantar. Filho já agradeceu ao Senhor pela vida? Ainda não. De onde procede a vida, filho? É de Deus. Então, seja grato a Deus. Aí vai ensinando. Na hora da refeição, não precisa fazer aquela oração longa e sisuda. Basta dizer: olha, esse alimento aqui foi Deus que nos deu. Vem dele. Como diz o pastor Renato na sua oração, algum tempo atrás, ele falou: Pai, obrigado, porque hoje tu alimentaste 7 bilhões de pessoas, fora os animais. Não é lindo? Hã? Deus alimentar 7 bilhões, aí o cético ateu, problemático, diz: não, 7 bilhões não, porque tem muita gente passando fome que não comeu. Mas o papai deu. Tudo, toda provisão, ninguém fica sem comer. Mas o homem mau é que cerca, né, a terra e diz: essa terra é minha. Só vai comer quem comprar. Tem dinheiro? Tem nota? Não tem? Vai ficar com fome. Aí Deus diz, o salmista diz: do Senhor é a terra
e a sua plenitude e tudo quanto ela contém, ou tudo quanto nela há. Tudo é de Deus. Então você vai ensinando, vai percebendo, ensinando a perceber Deus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 que os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder de Deus, como a própria divindade se revelam, se manifestam nas coisas que foram criadas. Temos que aprender a admirar e a glorificar a Deus por conhecê-lo e por conhecer seus atributos, o amor, a bondade, a misericórdia. Em tudo que está criado, agradeça pelo sol, pela chuva, pelo vento, pela água, por tudo. Deixemos de murmurar contra o tempo que agora está frio. Mas eu murmurava quando estava calor. Ou seja, para mim nada serve. Porque eu sempre terei um motivo para murmurar e terei motivos para não agradecer. A apostasia é o suplantar dos valores da vida de Deus, que tem o amor por fundamento. E diz que, vindo a apostasia, ou seja, perdendo-se tais princípios, será manifestado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Assim como o Cristo de Deus histórico se manifestou, individual, Cristo indivíduo, é verdade, o anticristo também será um indivíduo. Não pense diferentemente disso. Entretanto, o Cristo histórico, ele não o Cristo de Deus não se reduz ao Cristo histórico. Entenderam ou não? Vamos lá. O Cristo de Deus é eterno, certo? Ele age desde a eternidade, tempo, eternidade, nunca deixou de agir. Em todos os recantos do universo, o Cristo de Deus não somente gerou e criou, mas sustenta tudo e a todos. Como salva, ilumina, trabalha. Então esse Cristo de Deus é muito amplo, é eterno. Porém ele teve uma manifestação histórica no tempo, no Cristo chamado Jesus. Indivíduo, sim ou não? Limitado no tempo e no espaço. Então assim como o Cristo amplo de Deus teve uma manifestação histórica e portanto restrita e limitada, o anticristo também, ele é mais amplo e maior do que o anticristo histórico. O anticristo que há de se manifestar indivíduo na escatologia da história, ele já existe enquanto espírito. Não eterno, mas desde a queda de Lúcifer, que está agindo em todo o tempo. O problema é você pensar, será que ele já chegou? Cadê? Onde ele está? Ou se não chegou, quando é, pastor? Vai chegar o anticristo. Já está aí há muito tempo. Ele está selando nas frontes o seu número, o número de homem. Olha o texto. Continuando aqui, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ninguém de nenhum modo vos engane, versículo 3. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado. Atenção à palavra. E seja, se é revelado, já tem. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual, olha que espírito é esse, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele tem uma inimizade contra o Deus, só que ele não tem inimizade porque ele não quer o Deus, mas porque ele se faz Deus a si mesmo. Esse é o grande problema. Rejeita-se o Deus por querer fazer-se a si mesmo Deus. Ou seja, eu não preciso do Deus, do Eterno, do Altíssimo, porque eu serei o meu Deus. Não vos recordais, versículo 5, de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora, esse agora é o agora de Paulo, quando ele escreveu a carta. Então, há 2000 anos dizia Paulo,
vocês sabem o que o detém. Ele está detido. Há algo que o detém. Mas ele está aí. Então, o anticristo, enquanto o espírito de anticristo já havia naquele tempo. Mas há de se corporificar e de se individualizar como uma manifestação do homem em toda a sua queda no anticristo vindouro. Mas este é o de menos, é o que menos nos interessa. Porque quando você está buscando o anticristo histórico, você eventualmente poderá estar sendo selado pelo número dele. Olha o versículo 7. Com efeito. Versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, sabeis o que o detém. Ou seja, ele está detido, impedido de se manifestar. Com efeito, o mistério da iniquidade já... o mistério é um mistério, é um segredo. Porque tudo acontece sem que você perceba. Porque não é dito, não aparece um espírito, um ser, uma pessoa que diz, olha, pessoal, eu estou aqui representando, né, os nossos pais, desde Nirode, estamos propagando uma grande rebelião contra Deus. Nossa proposta é que você abra mão dos princípios divinos, que você saia da base do relacionamento no amor, e que você desenvolva qualquer tipo de relacionamento ou empreendimento na base do eu, do egoísmo. Essa proposta é uma grande rebelião contra Deus, e você aceitando fazer isso será selado na fronte com o número 6. Porque o número 6 é número de homem. A numerologia bíblica aponta para o número 6 como sendo o dia ou o número do dia em que o homem foi criado, no 6º dia. Mas por que é 6, 6, 6? Porque o 3 é número de Deus em sua plenitude, não do ser, mas da sua obra. E agora, portanto, é o homem, número 6, fazendo-se Deus, 6, 6, 6, a si mesmo, assentando-se no santuário de Deus. Então nós estamos propondo, estou falando da hipótese, né, de que alguém estaria dizendo isso, propondo que vocês se rebelem e recebam, portanto, número de homem, que é fazendo-se a si mesmo Deus e, portanto, rejeitando o Deus. E a maneira que isso ocorre é você abandonar os valores, os princípios, os fundamentos do amor, do evangelho, e então ser moldado pelos princípios do mundo caído de Satanás. Não tem isso, tem? Alguém dizendo assim? Então é um mistério. Tudo ocorre sem que você perceba. Você vai ouvindo, vai vendo, vai se envolvendo, vai se permitindo. E esse permitir é um moldar, e esse moldar é um selar. Selo implica pertencimento. Ser selado na fronte implica você pertencer a. É meu. Porque a sua consciência foi forjada, foi moldada, a sua mente, o seu ser, o seu entendimento, o seu sentir, que agora vai te levar a agir de acordo com tal consciência. É um selo que vai imprimindo valores caídos. Mas graças a Deus que não para o Apocalipse com esse selo da besta, do anticristo. No capítulo 14 diz, olhei e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do Cordeiro e o nome do Pai. Do mesmo modo que os homens são selados com o selo de pertencimento do espírito de Nirode, de Antíoco Epifânio, de Nabucodonosor, todos são protótipos e modelos, né, do anticristo histórico, ou que são representantes ou materializações de um espírito que age na humanidade desde todos os tempos,
depois da queda. Do mesmo modo também, há um selo de pertencimento do Cordeiro e do Pai. Quem quer pertencer ao Pai pelo princípio da paternidade divina e pertencer ao Cordeiro, porque o nome do Cordeiro está escrito, pelo princípio da redenção. Sou de Deus porque me criou, porque me fez, porque me gerou, porque me faz existir, porque me faz viver. Sou de Cristo porque, estando eu perdido, Ele me resgatou, me comprou. Sou possessão dEle, propriedade dEle. Mas não tome os termos propriedade do ponto de vista capitalista, não. Entenda a propriedade como sendo a coisa mais gostosa de se falar, porque você fala assim, eu existo e, portanto, eu pertenço ao Criador, ao Redentor. Não tem coisa mais graciosa do que essa. Não tem relação de propriedade, igual você olha para o seu carro, é meu. Não, mas é amor que se doa gratuitamente, incondicionalmente, para reaver o bem que perdeu, pelo distanciamento do homem. Então, se você entender que a vida cristã é uma constante, é um selar constante, é um imprimir constante desse nome do Criador e nome do Cordeiro, na medida em que a sua consciência vai sendo transformada e conformada ao mesmo Espírito do Filho de Deus, o primogênito de todos, nessa grande família de Deus. Se você compreender que a vida cristã consiste nesse relacionamento, ser selado, ser gerado, moldado. Senhor, eu quero ser selado. E não importando qual é a sua decisão, ou a minha decisão, o fato é que nós estamos sendo selados. Seja pelo número de homem, pelo nome, ou número do seu nome de homem, ou sendo selado pelo nome de Deus, do Pai e do Cordeiro. Tem jeito. Mas cuidado para você não transformar essa mensagem tão graciosa não olhar essa mensagem do ponto de vista de uma perspectiva doutrinária. Vocês vão me perguntar depois, pastor, então como é que é? Eu posso estar sendo selado com o selo da besta e amanhã com o selo de Deus, e aí eu perco a salvação, depois ganho? Não é isso. A Bíblia não está aqui para criar esse tipo de departamentalização da doutrina, teologização. Para com isso, tudo é invenção de coisa de homem, esquece isso. A verdade é, o homem é moldável. Quando Paulo diz, não vos deixeis moldar, ou não vos amoldeis pelo espírito deste mundo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele está dizendo que o crente é possível de ser moldado, ou não. E é o mesmo Paulo que diz que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que sou filho de Deus. É o mesmo que traz a garantia da salvação. É o mesmo que diz assim, olha, nem a vida, nem a morte, nem anjo, nem principado, nem altura, nem largura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá vos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o mesmo Paulo que disse isso no capítulo 8 de Romanos. No 12 ele está dizendo, olha, não vos conformeis a este século, porque é possível que vocês se conformem. E não há de se discutir, mas você não disse, Paulo, no capítulo 8, que eu estou seguro e agora eu posso estar sendo moldado? É porque essa questão de salvação e condenação não é questão de doutrina, é questão de como você procede. Você pode, com o seu coração hoje, estar caminhando numa direção, mesmo em nome de Deus, mesmo congregando, mesmo fazendo tudo, e no outro dia você toma consciência e pode começar um caminho oposto. O fato é que nós precisamos de compreender essa questão da vida cristã enquanto um relacionamento de amor com o Pai.
Por isso é que o Apocalipse, lá no capítulo 18, fala de um grande clamor de um anjo que desceu majestoso do céu, e ele clamava dizendo acerca dos filhos de Deus em relação à grande Babilônia. Ele diz: sai dela, povo meu. Mas não é para sair da igreja católica, porque alguns falam, não, a grande Babilônia é a igreja católica. Não, a grande Babilônia, ela nasceu em Babel, lá em Nirode. E no seu desenvolvimento de Babel passou a Babilônia. E no seu amadurecimento agora é grande Babilônia. Simples assim. Agora, pode ser que a igreja católica romana esteja no espírito de Babilônia? Sim. Que as igrejas evangélicas estejam no espírito de Babilônia? Lógico. Vocês entendem? Que a religião A, B ou C esteja, tudo bem. Mas não é a igreja tal que é Babilônia e o ministério tal é a Nova Jerusalém. Não, não faça isso. A questão é, o clamor é: sai dela, povo meu, sai de Babilônia, povo meu. Caiu a grande Babilônia. Essa grande Babilônia, esse grande projeto contra Deus não vai prosperar. Já está dito em Gênesis 11 que não prosperou quando Deus dividiu as línguas. Entendem? Já está anunciado lá em Gênesis. Não vai prosperar. E o Apocalipse confirma dizendo: caiu. Aquela grande cidade, aquela grande torre foi destruída. Esse projeto não vai prosperar. Agora, o povo de Deus está infiltrado, ou melhor, desculpe-me, está no meio, está dentro de Babilônia, contaminado com o espírito de Babilônia, com os pensamentos de Babilônia, com a doutrina de Babilônia, o comportamento de Babilônia. E Deus diz: meu povo, saiam desse espírito, desse lugar. Não é um lugar geográfico, repito, mas que nós possamos nos voltar a Deus e nos permitirmos sermos selados a cada dia pelo Espírito de Deus, que seja gravado na mente, na consciência, na fronte, o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Eu quero encerrar essa noite lendo o texto de Deuteronômio capítulo 30. Capítulo 30, versículo 19 e 20. Que diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Não é que coisa linda, né? Está proposto a vida e a morte. Como estavam propostos lá em Gênesis, a morte pelo viver do conhecimento e a vida pelo viver da dependência. Como está proposto no Evangelho, o caminho estreito que conduz à vida, o caminho largo que conduz à perdição. Então ele diz: olha, está aí. Está proposto, Deus está propondo. E ele vai dizer agora como fazer isso. Porque talvez você pergunte: puxa vida, se eu perguntasse aqui para vocês, e aí, vocês vão escolher a vida ou a morte? Eu quero a vida. Todo mundo quer a vida. Não é a vida que todo mundo quer? Como? Como fazer? Essa é a questão. Eu quero a vida, então, como é que é? É só dar o nome? Dá o nome para quem? Passa uma lista? Ou procura lá a irmã Luzia, os irmãos que ficam naquela região, que escrevem os nomes do pessoal lá? Como é que é isso? Como é que faz? Quem quer escolher a vida? Deixa eu ver. 14 pessoas. Muito bem. Esses 14 querem a vida. Todos querem, eu sei que você não levanta a mão, estava despercebido talvez.
Mas você quer a vida, o que fazer? Olha como diz aqui, versículo 20. Amando. Aqui é a receita, né? Entenda a receita no sentido de ensinar o caminho. Como é que você pode escolher a vida? Amando o Senhor, teu Deus. Dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Que maravilha! Amando a Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aí a teologia diz, pastor, infelizmente eu não vou poder me apropriar desse conselho, essa palavra, porque aqui é o Antigo Testamento, é a lei de Moisés. Então, isso aqui está descartado, né? Se a teologia faz esse tipo de coisa, irmãos. Eu caminhei muitos anos pela linha teológica, pastor Josué. Muitos anos. Eu acho que aqui em Brasília, sem nenhum tipo de pretensão, não encontrava ninguém páreo para debater teologia comigo. Ninguém. Muitos apareceram, tentaram, mas eles acabavam se tornando discípulos, né? Não para caminhar conosco, mas tinha uns espertos, né? Que pediam até estudos bíblicos em casa, pastores. E eu ia com frequência à casa deles, estudar a Bíblia com eles, ensinar a Bíblia, eles anotavam tudo. Aí eles enriqueciam o sermão deles. Aquilo que era inconveniente para eles, porque eles não podiam crer daquele modo ou ensinar daquele modo, eles descartavam, né? Mas tantas coisas belas que eram ditas aí floreavam o sermão, a mensagem e tal. Enfim, então quando eu falo da linha teológica, eu já passei por ela muitos anos, já trabalhei com ela muito tempo. Hoje eu olho para toda a Escritura e vejo a palavra de Deus em toda ela. Palavra de Deus em toda a Escritura. Lógico, eu continuo distinguindo Antigo e Velho Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança, eu entendo isso. E continuo aplicando princípios, dizendo, nós não vamos viver por intermédio da lei. Porque isso era o tempo de Moisés, nós estamos no tempo da graça, da realidade, da verdade, nova aliança. Só que essa divisão de alianças e de Antigo e Novo Testamento não significa que só haja a palavra de Deus no Novo. A palavra de Deus está desde o primeiro versículo da Bíblia até o final, você vai encontrar a palavra de Deus revelada no meio de toda essa história das dispensações, dos problemas, da manipulação dos homens, da religião dos homens. Está a palavra de Deus em todo lugar. E aqui, portanto, é um princípio. Um princípio, inclusive, que está em Gênesis capítulo 2. E, portanto, não é lá Antigo Testamento, nesse sentido, não é, pastor Josué? Princípio da vida e da morte. Porque se você escapar da vida, da morte você não escapa. E se você escapar da morte, você estará na vida. Não tem outra coisa. Qual é a relação? É vida, morte? Tem um terceiro, Josué? Semi-morte, semi-vida? Não tem. Ou é vida ou é morte. Se você falar, não, eu quero a vida. Deus e a vida. E eu quero, portanto, confessar essa vida, viver por essa vida e gozar essa vida. O caminho é amando ao Senhor, teu Deus. Dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, como um ramo que, estando na videira, permanece nela. Parece um pouco diferente, mas é assim que Jesus fala, que o ramo, estando na videira, se não permanece, não dá fruto, estando. Por isso que é dito que o corta. Então você pode estar na videira, porque dela não pode sair, mas você pode decidir não permanecer na sua consciência, no seu coração. Então é apegando-se a Ele, amando, dando ouvidos. Eu estou na videira e eu, com a minha decisão, eu permaneço nela. E você dará muito fruto para a glória de Deus. Fruto espiritual, fruto na família, na profissão, no trabalho, na sociedade, onde você estiver,
terá fruto, 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 para a glória de Deus. Nada de barganha, é fruto como o resultado da seiva que flui da videira para os ramos e que os faz frutificar. Amém?